Fala, meus amigos, professor Neto Ferreira, resolvendo aqui o desafio que eu propus aqui no meu Instagram de uma questão clássica de sequências. Essas sequências podem apresentar-se de forma numérica, por letras, por figuras, tá? Então, o procedimento de resolução é o mesmo, mas eu vejo muita gente se enrolar ainda. Por isso que eu coloquei propositalmente essa questão e uma casquinha de banana. Então, vem comigo que eu vou mostrar a vocês. O cara não tinha o que fazer, aí ele colocou estudar, estudar, estudar. Começou a escrever a palavra estudar. Estudar, 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 infinitamente. Não tinha o que fazer, né? Aí eu perguntei, qual a letra que estará na posição 987? Tu sabe, aluno, que tu não vai escrever tanta palavra até chegar na letra 987, né? Tu vai passar a prova toda escrevendo, né? Então tem tática para isso, né? Então muita gente acaba fazendo no automático, sem saber o que está fazendo, meio que decora. Vamos entender? A gente chama isso de carimbo. A gente geralmente nomeia isso de carimbo. Por quê? É como se tu tivesse um carimbo com a palavra estudar. Estudar, estudar. Aí tu pegasse uma folha e fosse carimbando. Estudar, estudar, estudar. Mas o carimbo tem tinta, né? E essa tinta pode acabar. Uma hora pode acabar, né? Então é isso que a gente quer saber. Que hora vai acabar? Então essa é a analogia que a gente faz. Então eu pego esse 987, é o procedimento padrão. 987 e divido por quanto? Pela quantidade de letras da palavra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que, Neto? Porque essa sequência, ela se repete a cada 7 períodos, 7 vezes, né? De 7 em 7. Então, a divisão proporciona esse conhecimento. Vamos fazer a divisão? Então, quando a gente fazer a divisão aqui, ó, fizer a divisão, 9 por 7 dá 1. Aí fica 7. 9 menos 7 dá 2, não é isso? Vamos descer o 8. 28 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28. Sobra 0. Desce o 7, né? 7 dividido por 7 dá 1. E 1 vezes 7, resto 0. Então, o segredo dessa questão é você olhar o resto. E eu coloquei o resto 0 propositalmente, que muita gente se enrola colocando o resto 0, aí o cara olha, então é a primeira letra. Aí, dança. Por quê? O resto 0, o que é que significa? De uma linguagem bem comum. Que não faltou tinta. Não faltou tinta no carimbo. Você conseguiu carimbar uma quantidade inteira de vezes. Quantas vezes, Neto? 141 vezes. Tu desse 141 carimbos inteirinhos, completos. Ou seja, se foram completos, esse carimbo parou em que letra? Na letra R. Ou seja, a letra que estará na posição 987 é a letra R, porque foi carimbos inteiros. Foi até a última letra, completinho. Por isso que eu digo, não decore isso, entenda. Por quê? Ah, Neto, então se fosse a posição 988, por exemplo. Se fosse 988, ia sobrar resto 1. Resto 1. Aí resto 1 seria quem? É como se tu tivesse... Vamos fazer aqui, só para vocês entenderem. 988. Ia ser que letra? Aí você ia dividir por 7 novamente. Aí ia dividir, ia dar 1, né? Ia sobrar 2... Desci o 8, mesmo procedimento, ia dar 4, beleza. Aí ficava 0, desci o 8, por 7 dá 1, 1 vezes 7, 7, sobrou o resto 1. Resto 1 significa o que, gente? Quando sobra um resto diferente de 0, é o que? Faltou tinta. Faltou tinta. Então, interpretando. Resto igual a 0, não faltou tinta, quantidades inteiras. Resto diferente de 0, faltou tinta. Então,
é como se você tivesse carimbado o quê? 141 vezes a palavra estudar. Tá. Mas sobrou alguma coisa aqui. Ou seja, só deu para carimbar o quê? Mais uma letra, resto 1. Então seria estudar. Ah, Neto, então se for resto 2, seria quem? S. Se for resto 3, T. Se for resto 4, U. Se for resto 5, D. Se for resto 6, A. Se for resto 7, não existe resto 7. Tu está dividindo por 7, como é que vai dar resto 7? O máximo resto é 6. Então a última letra é o resto 0. Por isso que muita gente se enrola, acha que o resto 0 é aqui. É não, é resto 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a última letra, resto 0, que é a quantidade inteiras. Por isso que eu coloquei estrategicamente isso aí, para dar resto 0, que eu sabia que muita gente ia errar. Então tu pode decorar, fica à vontade. Mas se tu entender como funciona, tu faz qualquer questão desse tipo. Isso é com letra. Poderia ser com triângulo, quadrado, bola, sei lá, asterisco. Triângulo, quadrado, bola, asterisco. Podia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É a mesma lógica. Beleza? Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço, galera.